Imagens lindas você acabou de ver aí, né? Para dar boas-vindas ao outono, primeiro domingo de outono. Esta estação de clima ameno, suave, né, gente? E que tem muito a nos ensinar. O outono significa aí recomeço, mudança, transformação, essa coisa toda de folhas caindo, frutos caindo no chão, tem todo esse significado. E é nesse clima de suavidade e leveza que eu anuncio agora as manchetes desta semana. Autismo em adultos. Mesmo com o diagnóstico tardio, as terapias contribuem muito. O que você faz para movimentar o corpo e dizer não ao sedentarismo, hein? Veja também uma receita deliciosa para celebrar a Semana Santa. E ainda, Miracle Touch, uma massagem poderosa para reduzir gordura localizada e outras coisinhas mais. Sentiu o clima? É o Vida Leve que está só começando. Bom dia, eu já vou pedindo licença aí para você que me acompanha todos os domingos para chamar você de Levinho, Levinha, Levinhos do meu coração. Hoje, exatamente hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nós do Vida Leve vamos abordar um tema que não é tão falado assim. Autismo em adultos, quando o diagnóstico é tardio. Mas mesmo sendo tardio, o acompanhamento das terapias é fundamental para a qualidade de vida. Roda a vinheta. E para isso eu converso agora com o Tony Hudson, ele que é psiquiatra. Seja muito bem-vindo ao Vida Leve. E aí, Hudson, para a gente começar, quem está em casa entender primeiramente o que é, né, o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, primeiramente agradeço o convite e bom dia ao pessoal de casa. Então, o TEA, ele é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Que basicamente a gente, quando vai crescendo, vai desenvolvendo física, mentalmente e neurologicamente também. E aí, particularmente no TEA, o que é que não desenvolve? Principalmente as habilidades de comunicação e de linguagem. Claro que juntamente a isso, também tem um apreço muito grande da pessoa pela repetição. E normalmente esse é o geral. O geralzão. Esse é o geral. E isso é perceptível desde a primeira infância? Sim, justamente por ser um problema de desenvolvimento, não se adquire essas habilidades. Que é normal da maioria das pessoas adquirirem habilidades de comunicação, de socialização, conforme elas estão inseridas no meio social. Aí, como não vai desenvolver, já pequeno já vai aparecer. Normalmente é para ser identificado até 5 anos de idade. Por que acontece, então, esse diagnóstico tardio a ponto de algumas pessoas só descobrirem que são autistas lá na fase adulta? Porque quando chega na fase adulta, tem novas demandas. Seja uma faculdade, seja um trabalho, tem novas demandas que ela não estava acostumada a lidar. Então, vai ser mais difícil. Ou seja, ela tinha um ambiente mais controlado na sua família, na escola. Então, meio que a sociedade se adaptava. Digamos assim, o meio social se adaptava à pessoa. Quando ela fica adulta, isso é mais difícil disso acontecer. Normalmente, ela que tem que se adaptar ao meio social. Inclusive, muitos vêm procurar de livre e espontânea vontade. Mas só perceber que tem algo ali fora do lugar. Deixa eu ver se eu sou mesmo. E hoje em dia, com a internet, é até mais fácil procurar. Inclusive, como é um diagnóstico que tem aumentado, não que os casos estejam aumentados, isso aí é controvérsia, mas o diagnóstico tem aumentado, então é mais fácil da pessoa, inclusive, conhecer alguém que tem o autismo, que sabe que tem, para ela poder perguntar. Inclusive, eu tenho até algumas colegas que se identificaram com essa situação. Tem filhos pequenos, fizeram, né, o diagnóstico das crianças com autismo e só a partir do diagnóstico dos filhos é que se descobriram autistas também.
Inclusive, vamos abrir aqui um adendo para vocês que estão em casa ouvirem o depoimento dessa colega minha que enfrenta essa situação. Eu tenho 36 anos, fui diagnosticada autista aos 31. Tenho uma filha de quase 7, autista também. Ela começou as terapias muito cedo, aos 11 meses. O diagnóstico veio com 1 ano e meio. E foram os terapeutas dela, né, durante o tratamento, que apontavam que algumas demandas minhas estavam atrapalhando a evolução dela. Quando bem mais nova, eu fiz alguns tratamentos para transtorno misto de ansiedade e depressão, para distúrbio do sono e transtorno alimentar. Mas parecia que esses diagnósticos eles não eram completos, né? Tava faltando alguma coisa. O diagnóstico de autismo realmente foi libertador para mim nesse sentido, porque parece que tudo se encaixou, né? E hoje eu consigo falar com mais segurança, né? Com mais autonomia sobre aquilo que me incomoda, sobre aquilo que eu preciso, né? Eu continuo em tratamento para trabalhar minhas demandas sociais, para trabalhar as minhas demandas sensoriais, e falo para todo mundo abertamente, eu sou autista, eu não tenho vergonha disso, é o que eu sou. Eu sou Antônio, o que eu te falei. Então, eu também tenho casos assim do consultório que são pessoas que tiveram os filhos com diagnóstico. Eu particularmente até lembro de alguns casos específicos que quando ele falou da filha, aí eu olhei para ele com outros olhos e comecei a fazer perguntas específicas sobre, você tem dificuldade para entender ironia, piada? Ele, eu sou o último a entender. Eu rio porque eu aprendi a dar risada. É automático. Um interesse muito específico. Sim, por determinado assunto. Justamente, por um determinado assunto que não é usual, principalmente nas crianças também, ou mesmo adulto. E outras coisas de socialização também. Algumas que dava para ver, que por exemplo ele não conseguia fixar o olhar, ele tem dificuldade em trabalhar com gestos, que muito autista tem, que é a tal da linguagem não verbal, que é você entender as regras da conversa, digamos assim, as regras da socialização. E você olhar no olho da pessoa, você pode falar gesticulando dentro da sua fala, para enfatizar, né? E olhar para a câmera é uma dificuldade para muitos, para tirar foto. Eles são muito francos, porque não Aquela tem... sinceridade à flor da pele. Que fica parecendo até ser meio rude, mas não, é só porque ele não entende que vai dizer o que é para ser dito, ao pé da letra. Outra característica que é muito falada é a questão da sensibilidade, né? Com texturas, sons, cheiros, como é que é isso? Então, justamente. Todo mundo fala da hipersensibilidade, só que existe também a hipossensibilidade. Por exemplo, toque. Muito autista é muito sensível ao toque. Eles não gostam de ser abraçados, de serem tocados. Para tolerar, se eu sou alguém muito próximo e mesmo se toca um pouco. E alguns, inclusive, dizem sentir como se machucasse. Mas também gustativa, com comida. Por exemplo, muitos não toleram comida pastosa. Barulho também. Então você que está aí em casa, já preste atenção nesses detalhes, nesses sinais que possibilitam aí um diagnóstico nos adultos. Até que ponto, né, a pessoa ela deve realmente se preocupar? A pessoa vai ter problemas sociais, que não vai ser devidamente entendido, não vai conseguir passar a mensagem de forma adequada e sempre acaba se sentindo um peixe fora d'água. Pode comprometer as relações, né? Sim, e justamente por comprometer as relações, a pessoa tende o próprio autista já tem uma tendência de ser mais isolado, de não agir bem em cooperação com outras pessoas. Ele tende a fazer as coisas mais sozinho. Então, quando já tem esse problema de comunicação, ele fica cada vez mais solitário, se gera sofrimento para a pessoa ou para os que estão no entorno. Aí são normalmente essas pessoas que procuram auxílio e que precisam também. Isso aí, ok. Tony, muito obrigada aí pelas suas informações e pela sua participação no Vida Leve. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas eu já quero saber o que você tem feito aí para movimentar o seu corpo, hein? E ainda uma receita para incrementar a sua Semana Santa. Eu volto já já, é super rápido. Prometo.